A gente continua falando sobre esse assunto, mas antes vamos falar sobre a agenda de Lula também, internacionalmente falando. Ele que deve fazer hoje um discurso sobre ações climáticas durante a conferência da COP27. A repórter Beatriz Manfredini traz os detalhes da agenda do presidente no Egito. Bia, qual é a expectativa por esse pronunciamento de Lula? Fiquei sabendo que é por volta das 5 horas da tarde no Egito, mas meio-dia aqui, não é mesmo? Exatamente isso, Paula. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Esse pronunciamento está previsto para 12h15 no horário aqui de Brasília. Então, daqui a pouquinho, e há uma expectativa de que Lula una a questão climática com a questão do combate à fome, à pobreza e à desigualdade social. Lula vem dizendo, durante a campanha já dizia muito, mas principalmente depois de eleito, que o principal foco dele, que o compromisso número 1 é combater a fome no país. Então, nesse discurso, ele deve dizer que as questões climáticas de segurança do clima estão diretamente ligadas e conectadas ao combate à fome. Então, que as duas coisas têm que andar juntas para que elas possam melhorar. Essa é a expectativa para esse discurso, o primeiro dele de forma internacional, no cenário internacional, desde que foi eleito. Agora, pela manhã, mais ou menos pelas 6 da manhã, também ainda falando no horário aqui de Brasília, Lula participou do primeiro evento oficial na COP27 no Egito. Ontem ele teve encontros extraoficiais, mas hoje, já na agenda, estava previsto um encontro com governadores da Amazônia, que já aconteceu. Durante esse encontro, ele disse que vai pedir para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, com quem deve também ter aí uma conversa, um diálogo até quinta-feira, para que o Brasil seja a sede da COP30 no ano de 2025. Nós separamos um trecho dessa fala, vamos ouvir. Nós vamos falar com o secretário-geral da ONU e vamos pedir para que essa COP de 2025 seja feita no Brasil e no Brasil seja feita na Amazônia. E na Amazônia tem 2 estados aptos para receber qualquer conferência internacional, que é o estado do Amazonas e o estado do Pará. Eu acho muito importante que seja na Amazônia. Acho muito importante que as pessoas que defendem a Amazônia, as pessoas que defendem o clima, conheçam de perto o que é aquela região. Sabe? É montar a forma das pessoas passearem, das pessoas conhecerem, das pessoas navegarem, para que as pessoas possam discutir a Amazônia a partir de uma realidade concreta e não apenas a partir de uma cultura através de leitura. Então, Lula vai tentar trazer a COP30 para o Brasil em 2025, lembrando que em 2019 a Conferência do Clima aconteceria aqui no país, mas foi transferida para a Espanha a pedido do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Nesse encontro de Lula pela manhã com governadores da Amazônia, o governador do Pará, Helder Barbalho, também entregou uma carta compromisso para o presidente eleito, com ali compromissos sobre a transição climática da Amazônia, carta essa assinada por pelo menos aí 10 governadores. Paula. Beatriz Manfredini mais tarde traz mais informações sobre a agenda do Lula. Voltamos com o deputado, quero fazer uma pergunta para ele. Deputado, quero saber o seguinte, qual que é a importância desse gesto político do Lula logo num primeiro momento embarcar para uma viagem internacional, para um evento como a COP27? Ele procura ocupar espaço. Tem um presidente em exercício, que é o Jair Bolsonaro, mas ele é um presidente eleito, então ele tem uma expectativa de poder sobre ele, e a expectativa de poder, nesses casos, ela acaba às vezes sendo mais forte do que o poder formal. E ele está buscando exercer isso, e o COP é uma grande oportunidade para ele assim certamente enxerga, de já estabelecer ali uma linha divisória do atual governo com o governo que ele diz querer fazer. Então, uma das críticas que o atual governo sofria era sobre a política ambiental, que não era ruim como dizem que era, mas são visões, Então, ele vai fazer uma coisa muito mais alinhada com o que esse pessoal da agenda europeia toda pensa. Então, é uma oportunidade que ele vai utilizar, e inclusive já faz essa sinalização de querer organizar um evento aqui no Brasil, na Amazônia,
tudo vai utilizar desses símbolos, sem necessariamente voltar de lá com algo prático, com algo necessariamente factível, né? Mas vai fazer disso uma exploração, uma construção de símbolo, construção de narrativa, coisa que ele é muito bom. Diogo Schalp, também quero a sua opinião referente a esse voo, a essa viagem internacional do Lula, logo para a COP27, um evento de tanta importância. Eu também quero saber a sua opinião relacionada a ter a COP30 aqui no Brasil em 2025. Olha, Paula, faz bastante sentido esse pedido, essa solicitação do Lula. Ela tem um impacto porque ela serve justamente de contraponto para a medida adotada pelo presidente Jair Bolsonaro no começo do seu governo. Quando o presidente Jair Bolsonaro cancelou a realização da COP em 2019 no Brasil, ele deu uma sinalização, uma mensagem para a comunidade internacional de que não estava comprometido com a preocupação com as medidas para combater as mudanças climáticas e que não estava sequer afim, né, não estava sequer disposto a negociar, a conversar. É compreensível que ele tivesse uma visão diferente do que vinha sendo feito em questões ambientais em governos anteriores, né? Inclusive a gente lembra que muitas vezes o ex-ministro Ricardo Salles dizia que quando se falava em defender a Amazônia, proteger a Amazônia, era preciso fazer isso levando em conta os povos que vivem lá, que não se podia simplesmente chegar e proibir aquelas pessoas que vivem na Amazônia de tirar o seu sustento da floresta, né? E também a preocupação em relação à soberania, né, já que havia uma visão, e há ainda, obviamente, uma visão de que as preocupações estrangeiras com a defesa da Amazônia não diziam respeito ao meio ambiente em si, mas sim a um desejo de ter algum tipo de domínio, algum tipo de controle, algum tipo de ingerência sobre a Amazônia brasileira. Mas, ao tomar esse primeiro ato de cancelar o evento em 2019, o presidente Jair Bolsonaro perdeu a chance de dar uma nova narrativa a essa questão ambiental, já que ele deu a sinalização de que não estava sequer disposto a conversar sobre o assunto. E isso depois ele até tentou, né, ele e os seus ministros tentaram consertar de alguma forma. A gente pode lembrar aqui a atuação da ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, que ficou tendo que colocar panos quentes, né, fazer conversas paralelas com outros países para demonstrar que havia sim uma preocupação ambiental, já que isso poderia impactar diretamente as nossas exportações agrícolas. Então, houve de largada um erro, na minha visão, de estratégia do governo Bolsonaro ao cancelar a COP. E Lula dá a sinalização de que terá uma postura totalmente diferente ao pedir que seja realizada a COP de 2025 aqui no Brasil. E assim o atual presidente, né, o presidente eleito, vai colocando as cartas na mesa.